Dentro do nosso crânio, uma emergência silenciosa pode acontecer a qualquer momento, uma hemorragia cerebral. É uma verdadeira corrida contra o tempo, onde cada segundo realmente conta. Mas como é que os médicos conseguem enxergar o que está acontecendo lá dentro? Olha, a resposta, na grande maioria das vezes, começa com uma ferramenta superpoderosa, a tomografia computadorizada, a famosa TC. Hoje, a gente vai desvendar como essa imagem vira a primeira peça de um quebra-cabeça que pode salvar uma vida. Para entender como uma simples imagem pode ter um impacto tão grande, a gente precisa entrar na cabeça de um radiologista. Nossa primeira parada, a sala de tomografia. Então, o primeiro passo quase sempre é uma tomografia sem contraste. E aí vem a pergunta, por que sem contraste, né? Porque o objetivo imediato é um só, identificar se tem sangue. O sangue fresco, ele já aparece brilhante na imagem por conta própria, e o contraste poderia acabar mascarando essa pista que é fundamental. Velocidade e clareza são tudo nesse momento. Agora, vamos focar no suspeito mais comum de todos, a pressão alta crônica. Ela é a grande vilã por trás da maioria dos AVCs hemorrágicos. Bora ver como isso aparece numa tomografia. Pensa assim, a pressão alta crônica vai aos pouquinhos enfraquecendo as paredes das artérias pequenas lá no fundo do cérebro. Com o tempo, uma dessas artérias pode simplesmente não aguentar e, pum, se rompe. Isso causa um sangramento direto no tecido cerebral. E os locais mais comuns, como os núcleos da base ou a ponte, são justamente os que recebem sangue dessas artérias mais vulneráveis. Para a gente conseguir ler uma tomografia, a gente tem que aprender a língua dela. Mas, olha, a boa notícia é que é bem simples. Tem basicamente duas palavras-chave. A primeira é hiperdenso, que é tudo aquilo que aparece bem branco, brilhante. Pensa num coágulo de sangue fresco. Isso é hiperdenso. A segunda é hipodenso, que é o oposto, o que é mais escuro, acinzentado, menos denso, tipo um inchaço. Sabendo só isso, a gente já pode começar nossa investigação. Então, por que o sangue fresco fica branco na imagem? Quando o sangue vaza, ele coagula. Esse coágulo, então, se retrai. É como se ele se espremesse, concentrando todas as células vermelhas. Essa alta concentração de hemoglobina, que é rica em ferro, que deixa o coágulo denso o suficiente para aparecer como aquela mancha branca e brilhante na tomografia. Isso leva a gente para a imagem clássica. Aquele ponto branco no centro é o coágulo, a parte hiperdensa. E em volta dele, a gente vê uma sombra mais escura, o tal do halo hipodenso. Isso nada mais é do que o edema, o inchaço do cérebro reagindo àquela lesão. É a assinatura visual de um AVC hemorrágico agudo. Mas a história não acaba com uma única imagem, não. A tomografia também nos mostra como a lesão e, principalmente, a resposta do cérebro a ela vão evoluindo com o tempo. O nosso corpo tem uma equipe de limpeza interna que é incrível. Nas primeiras semanas, umas células chamadas macrófagos começam literalmente a comer o coágulo. Aquela mancha branca vai sumindo aos poucos, ficando isodensa, ou seja, da mesma cor do cérebro. E meses depois, o que sobra é só uma cicatriz escura, uma marca permanente daquela lesão. Fazer o acompanhamento com novas tomografias é fundamental. Se tudo estiver melhorando, o hematoma diminui e o inchaço também. Mas o quadro pode piorar. O sangramento pode continuar, o hematoma pode aumentar, comprimindo ainda mais o cérebro e, o que é bem grave, pode até inundar os ventrículos, que são as cavidades de líquido do cérebro. Só que nem toda hemorragia cerebral segue esse roteiro certinho. Às vezes, as pistas que a gente encontra na imagem e na história do paciente nos levam para outros caminhos, para outros suspeitos. É exatamente aqui que o trabalho de detetive fica sério, porque o contexto muda tudo. Pensa num paciente de 18 anos com uma hemorragia. Não se encaixa naquele perfil de pressão alta, certo? Ou um sangramento na superfície do cérebro, em vez de lá no fundo. Isso também é um sinal de alerta. Cada detalhe que foge do padrão abre uma nova linha de investigação. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente como as peças se encaixam. Num jovem, a hemorragia pode ser por uma MAVE, que é um emaranhado de vasos sanguíneos. Num paciente com histórico de câncer, vários sangramentos podem ser metástases. Num idoso sem pressão alta, sangramentos na superfície sugerem angiopatia amiloide. E quando a gente vê um nível líquido dentro do sangramento, a suspeita cai sobre um problema de coagulação. E a lista de possibilidades, acredite, é bem grande. Tumores podem sangrar. Um coágulo numa veia e não numa artéria pode causar hemorragia. Inflamações, aneurismas, uso de certas drogas. O radiologista precisa ter tudo isso em mente, considerar todas as opções para chegar na causa real do problema.
Então, depois de toda essa investigação, qual é a peça final do quebra-cabeça? A grande lição é que a imagem, por mais poderosa que seja, nunca conta a história inteira sozinha. Tem uma frase que os radiologistas sempre dizem e que resume tudo. A imagem deve ser correlacionada com os dados clínicos. Uma imagem, sem a história do paciente, pode levar a conclusões totalmente erradas. É como se a tomografia fosse um mapa, sabe? Um mapa super detalhado. Ela mostra exatamente onde o problema aconteceu e qual o tamanho dele. Mas, para entender o porquê, a causa por trás de tudo, aí não tem jeito. A gente precisa dos outros dados, a idade, os sintomas, o histórico médico. A imagem diz o quê, mas são os dados clínicos que respondem quem e por quê. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem poderosa. Uma única imagem, uma fatia do nosso corpo capturada em segundos, pode revelar segredos sobre o passado, o presente e até o futuro da saúde de uma pessoa. Fica a pergunta no ar. Que outros segredos do corpo humano ainda estão esperando para serem revelados por uma única imagem?